Então, vamos lá. Dia 27 de outubro aconteceu o segundo turno das eleições municipais do ano de 2024 em várias cidades do Brasil, tá? E o diagnóstico geral, né, após o resultado do segundo turno das eleições, é que a gente viu o fortalecimento político da direita, da classe dominante, uma aparente cisão de forças, né, que foi promovida pela ascensão de novas figuras e de talvez uma nova plataforma política baseada em outras ideias, né, não em outras ideias, mas com outras formas de expressão, né, com outros discursos e tal, e a falta de perspectiva política para um projeto de esquerda, né? Então, até tirar o fone que eu não vou ouvir nada, né? Praticamente, a gente pôde acompanhar um processo de desmobilização muito grande dos setores populares, né? E eu acho que é muito importante a gente olhar para essa eleição com um certo cuidado, né? Por quê? Porque essa eleição, ela é um diagnóstico que está mostrando muitos problemas que os setores populares estão tendo para poder organizar suas bases e para poder conseguir representar vitórias concretas para a esquerda. A gente teve, né, em âmbito nacional, uma vitória expressiva, que foi a vitória do Evandro Leitão, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Mas assim, vitória daquele jeito, né? Até um amigo meu, Daça, né, falou, tipo, ele mora em Fortaleza, né, e eu tava comemorando a vitória do Evandro Leitão e pensando, porra, amanhã eu penso nas contradições, amanhã eu penso na merda toda, porque hoje eu preciso comemorar, né? Mas, ainda nesse cenário, uma vitória que foi apertadíssima, e que foi exceção, né? Então, acho que do plano político total, nacional, o que a gente pôde observar foi um fortalecimento do campo da direita e também de setores da extrema-direita, né? E aí, eu acho que é interessante a gente começar a nossa análise fazendo algumas perguntas para a gente poder conduzir esse debate, né, sobre a explicação para esse fenômeno, né, o que ajudaria a gente a entender por que a esquerda não conseguiu se consolidar, né. E aí, é claro, a gente tem casos que são particulares em cada realidade. Então, a eleição da cidade de São Paulo não vai ter os mesmos processos que passam, por exemplo, a eleição de Porto Alegre, que não são os mesmos processos de Fortaleza. Mas existe uma coisa comum, né? Existe um problema da ordem comum e que a gente precisa analisar, que a gente precisa entender para a gente poder explicar, né? Por que a gente viu a reeleição do Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, e a reeleição do Sebastião Melo, o prefeito que era prefeito de Porto Alegre, na época em que Porto Alegre ficou embaixo d'água. Então, acho que a gente precisa entender esse fenômeno a partir dessa totalidade, sem recorrer, muitas vezes, a um argumento que as pessoas usam muito, que é: o povo de São Paulo não sabe votar. O povo do Rio Grande do Sul é um povo blá, 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 né? Sempre tem esse papo, porque isso é, de alguma maneira, um jeito de você jogar a responsabilidade pro outro, né? Você joga a responsabilidade pro votante, pro eleitor. Você fala, o eleitor que é burro, né? O programa político estava aí o tempo todo, só você não viu, né? Como diria a Pitty. Tipo, essa desculpa, essa alternativa de explicação, ela pode ser utilizada. Pode ser, ela é uma merda, essa que é a verdade. Porque, em primeiro lugar, né, em primeiríssimo lugar, esse tipo de ideia, né, de que o povo não sabe votar, de que as pessoas, de que só tem gente idiota, só tem gente que não vê a realidade, o senso comum, o bom senso, blá, 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 blá. Esse tipo de argumento, ele acaba desembocando, primeiro, nessa responsabilização do eleitor, né? Então é um discurso meio que, se a gente tá na merda, é porque as pessoas não sabem votar, né? Não é um problema de programa político, entendeu? Não é um problema de como a hegemonia está sendo construída, não. É um problema de que as pessoas não sabem votar, né? E aí a gente bate naquela questão novamente, né, que muitas vezes percorre a esquerda hegemonicamente, que é essa ideia bastante ligada a esse esclarecimento, né? Tipo, como se bastasse você ver um programa que atendesse aos interesses da classe trabalhadora e você e o trabalhador visse isso e dissesse: isso aqui é bom. E não é assim. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim.
Existe todo um processo de alienação em torno disso que faz com que essa perspectiva não seja vista, né? De que não se veja como aquele interesse está sendo disputado. Porque, como eu disse, não é uma questão do melhor programa, do melhor projeto, daquele que é melhor para a cidade. Gente, isso não está em jogo. Isso é secundário dentro dessa realidade, tá? Então, o que acontece é que isso acaba levando, primeiro, a essa responsabilização do eleitor e também acaba levando a incompreensões históricas, né? Então, eu já ouvi muita gente nos tempos recentes falando, por exemplo, que a cidade de São Paulo é um antro progressista. E eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Sério, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Porque São Paulo tem, historicamente, prefeitos e aí o Estado, né, governadores, que são membros desses setores da direita desde sempre. Desde sempre. A gente teve pequenos respiros, né, progressistas ao longo dessas últimas décadas nas prefeituras. Que foi a Erundina nos anos 90, que só não se reelegeu porque não tinha reeleição na época. A Marta, nos anos 2000, mas que perdeu em 2004. E o Haddad, que ganhou em 2012 e perdeu em 2016. Então, você tem essa participação política do campo democrático popular, nesse âmbito da institucionalidade, né, do poder, de maneira bem mais segmentada. E fora que os projetos foram decaindo de participação popular e de mobilização estratégica também, né? Então a prefeitura de Erundina foi muito boa, conseguiu mobilizar muitos setores populares, conseguiu mobilizar muitas coisas importantes. A da Marta já caiu um pouco, já foi mais ou menos, tal, e a do Haddad que não, né? Acho que o próprio resultado, né, da eleição de 2016 acaba corroborando muito com isso, né? Foi ali, para mim, a consolidação desse visual técnico, né, desse visual FHC, Faria Limer, né, que sabe das coisas, né, mente iluminada, né, que acabou conduzindo e fez com que ele fosse derrotado no primeiro turno aqui na cidade de São Paulo, o que foi algo inédito, né, e perdeu pro almofadinha, né, do João Dória. Então, complexo, né? Complexo. Mas, por outro lado, né, então, além de ver a cidade de São Paulo como um antro progressista, e que não nunca foi, né, nunca foi, as pessoas podem, por exemplo, olhar para a situação do Rio Grande do Sul e falar, reforçar aquele argumento que eu já havia falado, né? Lembra da época das enchentes? Lembra da época das enchentes que a galera de várias mídias, né, começaram a meio que dar essa ideia. Olha aí, os gaúchos que não sabem escolher seus políticos, né, que não sabem escolher quem os vai representar. Né? Teve gente que falou que faz parte, né, os gaúchos são bolsonaristas, então que se foda, né? Sem levar em conta que o Rio Grande do Sul é um estado que tem um histórico de mobilização popular, por exemplo, com relação à luta pela terra, histórico. De muito tempo, tá ligado? E não é só um antro de gente fascistizada, blá, blá, blá. Porque, inclusive, em 2022, o Lula ganhou no Rio Grande do Sul. Ganhou. Ele ganhou no Rio Grande do Sul, tá? Então, ter essa percepção, ela é muito importante. A gente não pode olhar para essa situação eleitoral e tentar localizar o problema a partir de uma perspectiva focal, a partir de uma perspectiva individual. Né? Então, a gente precisa pensar isso. Perdão, é isso. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Lula venceu a eleição em 2022. Né? Em Porto Alegre. Então, você tem uma escolha pelo Lula em 2022 e dali, 2 anos depois, a cidade elege alguém que não é do campo político do Lula. Elege alguém que é da oposição, né? Sei lá. Né? Então, acho que é importante ficar atento a isso. Queria trazer algumas questões para a gente poder analisar esse cenário, que são, primeiro, tem um outro argumento que é muito utilizado, que é sobre a falta de dinheiro nas campanhas. E eu acho que ninguém é besta de afirmar que dinheiro não faz diferença no trato da campanha eleitoral. Acho que ninguém precisa afirmar isso, né? É claro que os partidos, candidatos, organizações que vão ter mais acessos a recursos vão conseguir fazer campanhas com mais corpo, mais robustas, campanhas que vão conseguir contratar carro de som, vai conseguir imprimir panfleto pra cacete, vai conseguir fazer evento, vai conseguir fazer uma porrada de coisa. Ninguém questiona isso, não é? Ninguém questiona isso.
A questão é que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo, né? Naquele debate que houve alguns meses atrás, que o Humberto puxou, e a gente acabou conversando sobre hegemonia, luta e tal, eu comento isso também, né? Que apesar do dinheiro ser ele desequilibra a balança, né? Ele tem um potencial grande, né? De poder fazer algumas mudanças. Ele em si não é tudo. Ah, Gustavo, o que você está dizendo não tem sentido? Veja só. Aqui na cidade de São Paulo, nessa campanha de 2024, o Boulos teve um orçamento de campanha 11 vezes maior do que em 2020. Eu vou repetir. O Boulos teve um orçamento de campanha 11 vezes maior do que em 2020. Em 2020, uma campanha que a gente passou pela pandemia, estava no meio da pandemia, em que foi uma campanha feita assim, na cara e na coragem, porque naquele ano, quem saiu como candidato do PT foi o Gilmar Tato. Se não me falha a memória, foi o Gilmar Tato. Então não existia essa consolidação na escolha do Boulos do campo democrático popular como um todo, né? Então foi uma campanha que acabou mobilizando muitas pessoas. Eu, inclusive, né? E aí, naquela eleição, ele terminou com 40,62% dos votos. Nessas eleições aqui, em que ele teve 11 vezes mais orçamento, ele terminou com 40,65%. 0,03% a mais. O que está de errado aí? Né? Acho que isso deixa em evidência como o dinheiro ele faz diferença, mas a gente precisa ver a campanha para além de uma questão meramente realizável no sentido financeiro e no sentido econômico. Tá ligado? Porque senão a gente acha que basta ter dinheiro. Basta ter dinheiro, né? E aí, nesse lance em que a gente olha para as campanhas, né, e vê elas cada vez mais parecidas, né, nessa ideia de que basta você ter dinheiro para movimentar as coisas e aí você vai dar um jeito. Eu acho que essa forma de ver, né, a questão política, ela esconde o problema da disputa pela hegemonia, da disputa pelo projeto político que está em curso. E o que eu acho é que hoje o programa político dominante da esquerda, não é todo o programa, mas o programa político dominante da esquerda é um programa político neoliberal, de esquerda, com ressalvas. Porque o que a gente viu ao longo dessa campanha foi uma adaptação a uma linguagem para falar com o público, para falar com os eleitores, para falar com as pessoas, que concretamente não propôs nenhuma grande reforma estrutural ou que demandasse a mobilização das pessoas. O que a gente acabou vendo no cenário geral foi uma campanha do tipo confia, né? Confia, a pessoa é do bem, né? A pessoa é do amor, tal. Me lembra muito o jingle da campanha do Serra, né? Essa certeza a gente tem, Serra é do bem, Serra é do bem. E eu acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de concepção, ele mostra um problema que nesse campo, a direita vai ganhar. Por óbvio, né? Porque se a gente não tem um programa político que corresponda aos interesses da classe e que a classe não se vê representada e não se vê participante dessa mobilização, nesse jogo de quem tem dinheiro leva, a direita vai sempre levar. Porque ela vai ter muito mais dinheiro, ela vai ter muito mais possibilidade de fazer campanha, ela vai conseguir comprar voto, ela vai conseguir fazer o que precisar fazer para ganhar a eleição. Tá ligado? Então, a grande questão é essa. Existe uma transformação da noção política numa ética que é muito individualizante, né? Então, qual foi o debate do programa político, sabe? Como que as pessoas se integraram a esse programa?
como que essas demandas foram colocadas, né? Como que elas foram atendidas, né? Enfim, não foram, né? Porque não ganhou, mas como que elas seriam atendidas, né? Então a gente percebe que, ao invés de haver uma pauta sobre um tema central, estratégico, e que as pessoas se apropriem desse debate, que elas façam parte desse debate, que elas construam essas campanhas, a gente tem um outro modelo. Qual que é o modelo de campanha que predominou? O modelo do confia, né? O modelo de que garante aqui pro pai que tá tudo certo, tá tudo bem. E uma outra questão que é central é perceber que quanto mais, e aí é o ponto da contradição, né? Não tem como você fazer uma oferta de um outro programa político que mobilize a classe trabalhadora, né? Que discuta com ela os seus interesses, que faça com que a classe entenda quais são essas dimensões dos seus interesses, né? Um processo de debate político. Se o programa político dominante e hegemônico da esquerda hoje é um programa que ataca os interesses estratégicos da classe trabalhadora. Que ataca. E assim, tem muita gente que pode negar isso, comentar, olha aí, tá ajudando o bolsonarismo a voltar. Tá bom, gente, tá bom. Eu acho que assim, a gente tá falando sobre isso há um ano, né? A gente tá trazendo esse tema de novo, e as coisas estão acontecendo, né? Então acho que cada um pode olhar para a realidade, pode olhar aí pro que acha e, velho, foda-se, sabe? Não tô aqui pra poder fazer uma análise e deixar alguém feliz. Não é isso, cara. Não é sobre isso. Não é pra fazer isso. Faz isso, a gente fica no Twitter, né? Fica lá no Instagram, né? No nosso nicho, na nossa bolha. E fica lá sendo elogiado e ganhando salva de palmas, né? Mas acho que é importante entender que sem essa visão, a gente não entende que o programa que está disponível pela hegemonia do campo progressista é um programa que não atrai a classe trabalhadora. Que a classe trabalhadora olha e fala, isso não faz diferença. Isso parece muito com tudo isso que eu já vi. E eu acho que o fato de que a gente viu a vitória das abstenções em muitas cidades é um marco disso. Aqui em São Paulo, no segundo turno, teve 31% de abstenção. 30% das pessoas não foram votar. Não foram votar. Olha, e falar, vou justificar, vou pagar a multa, vou fazer o caralho a 4, mas não vou votar. Por quê? Porque foda-se. Porque não faz diferença. Acho que essa percepção de não fazer a diferença é o que, para mim, mostra e diagnostica, né, como essa falta de projeto, essa falta de uma outra proposição se manifesta, né? Se manifesta. As pessoas não sentem interesse. Elas não acham que isso vai mudar, né? E eu acho que isso é mesmo uma evidência de como elas mesmas estão sendo alienadas a esse debate, né? Tipo, o que isso vai mudar na minha vida, né? O que isso vai mudar concretamente? Então, acho que o exemplo que eu acho que é mais categórico e que eu acho que funciona melhor é de ver o quanto o discurso, o quanto teve de captura de um discurso de mudança radical, entre aspas, né? De venda da ideia da mudança, de algo novo, de algo diferente, de algo propositivamente diferente, por parte das forças da direita, né? Toda pessoa que eu escuto, que eu troco ideia assim no Uber e tal, principalmente no Uber, acho que isso é uma coisa, eu acho que isso é uma questão mesmo, né? A precarização do trabalho, o fato de que a gente depende cada vez mais do nosso próprio trabalho, né? Menos de uma organização coletiva, menos ali de um diálogo, menos ali de um projeto conjunto e mais do suor próprio, sabe? Mais na ideia de competição de todos contra todos. Toda pessoa que eu converso que tá nesse cenário fala pra mim que sentia, por exemplo, a simpatia ao Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal parece representar uma coisa diferente. Ele parece representar uma coisa que propõe algum tipo de mudança. E eles falam, é no mesmo sentido que veio isso do Bolsonaro. Então acho que ter essa percepção é muito importante. Para a gente não ficar achando, né? E até troquei ideia com isso no Cauê, com o Cauê, lá no Dessa Letra Show, na semana passada, que é a gente não cair nessa armadilha de achar que o problema é dos outros, que essa visão ela pode ser uma visão boa para o nosso campo. Que não é.
Que não é, porque a gente não está vendo o problema central, que é o fato de que o programa neoliberal da esquerda, que é assegurado por setores do governo, com apoio desses setores, né? Gente do PT, do PCdoB, do PSOL, dão continuidade e aprofundamento à existência das relações de produção e das relações capitalistas como elas existem. Ninguém está cobrando a revolução, percebe? Ninguém está cobrando a revolução dessas organizações, porque mesmo assim a gente entende os limites disso, né? A gente entende os limites disso. Agora, a gente percebe que o programa que é colocado não é um programa de mudança, não é um programa de reforma, não é um programa dessa alteração, desse novo interesse, dessa condução do debate, né? Mas é um programa que vai manter a estrutura capitalista como ela existe, e que, no final das contas, né, tanto faz. E o que eu acho que é muito interessante, né, porque o campo progressista democrático popular, nesse momento, ele me parece se adequar muito mais a essa ideia de uma normalidade. Então, assim, né, nós precisamos vencer para que o bolsonarismo não governe e aí a normalidade volte a acontecer, né? Tem muito disso, tem muito desse discurso, né? Impedir que o bolsonarismo vença e impedir essa ascensão das forças taranã, taranã, taranã. Cara, em que momento a gente olhou para essa situação, olhou para tudo que a gente passa e disse pra gente mesmo, isso é normal. Isso é normal. Eu tive essa brisa esses dias. Tive esse pensamento, porque eu tava no Rio de Janeiro, né? Fui lá fazer um evento no sábado. E quando o meu ônibus estava chegando no Rio, quinta-feira de manhã, eu me deparo com uma cena inesquecível. Inesquecível. Eu tô andando, meu ônibus tá ali na Avenida Brasil, né? 7 da manhã, bem cedinho. Antes até, 5h30, tipo, tava claro, mas não tinha nem dado 6 horas. Aí meu ônibus tá andando lá, pá, não sei o quê. Aí eu olho pra janela da direita e eu vejo altos lugares de fumaça subindo. No meio da favela, assim, 3 focos de incêndio. Aí eu falo, caralho, 3 focos de incêndio num espaço tão pequeno? Deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu levanto, né? Tal qual um avestruz, pra ir lá ver o que tem na janela. E eu olho, quando o ônibus passa, a barricada formada e incendiada. E aí, momentos depois, eu olho pro outro lado, né? Pro sentido de quem tá indo pra Dutra, né? Saindo do Rio de Janeiro. Eu olho pro outro lado e existe uma chuva de fogos de artifício. Aí o Lé, com o Cré, juntou o quê? A chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar. E eu tava exatamente naquele ponto, Cordovil, Cidade Alta, onde teve troca de tiro. E aí teve gente que morreu no meio da troca de tiro civil, o trânsito parou, aquelas cenas que vocês viram. Para além da gente observar a falência do programa de segurança que existe no Estado brasileiro, que não é só no Rio, né? Esse programa desse jeito, ele acontece no Rio, mas ele também acontece em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Norte, acontece em todos os lugares. Todos os lugares. Essa é a lógica dominante. Para além da falência desse programa, o que me impressionou muito foi o fato de que isso foi visto como mais um dia. Mais um dia comum. Foram 3 mortos. A primeira notícia que eu lembro de ter acompanhado é que tinha sido uma pessoa. Mas morreram mais 2. Cara, olha o ponto que isso chegou. As pessoas simplesmente convivem com isso e falam, isso aqui é normal. Ah, Rio de Janeiro. E, cara, eu acho que é inacreditável, mano. Inacreditável que se tenha levado para esse campo da normalidade. Então, quando eu sinto que a esquerda faz esse movimento de se voltar a essa normalidade, né? A essa coisa da defesa da democracia em abstrato, sabe? Da defesa de um programa normal, das coisas voltarem, como se o bolsonarismo, né, fosse um ponto fora da curva, como se o bolsonarismo fosse
uma patologia, uma exceção do sistema, quem quer voltar para essa normalidade? Cara, na moral, quem olha para uma situação como essa, ou olha para e aí a questão é essa, né? Ah, mas o programa político, o que conduz e faz a isso é o programa político. É aquilo que é proposto, é aquilo que está colocado. E o que está colocado nas forças hegemonicamente progressistas, nas forças que fazem ali o principal motor da esquerda no Brasil, é um programa que propõe esse retorno a essa normalidade. E a questão é, quem quer voltar para essa normalidade? Quem, em sã consciência, olha para uma situação dessa, olha para um negócio desse e olha para outras ameaças ao redor da sua vida, o desemprego, a precarização, a falta de moradia, a terceirização da gestão da saúde, a privatização dos setores estratégicos, etc, etc. Olha para isso e fala, isso é normal. Eu quero voltar para isso. Gente, nós não estamos em 2010, tá? O inimigo em 2010, que era o José Serra, Serra do Bem, não é o mesmo inimigo e não é a mesma conjuntura. Não é. E o que mais dói é perceber que você tem discursos que vão acabar olhando para essa situação e falando, por exemplo, né? A campanha do Boulos foi uma campanha que mobilizou a esquerda, que devolveu dignidade para a esquerda. Aonde? Aonde? Vários comícios não juntava a gente. Teve que ter 8 caminhadas da vitória, 3 caminhadas da vitória para juntar uma galera na Avenida Paulista. Um lugar mais assim, sabe? E ao mesmo tempo, os bolsonaristas que chamaram ato, chamaram coisa não sei o quê, junta 20 mil, 40 mil na rua. Então, acho que a gente tem que olhar para isso com cuidado. Porque essa campanha não devolveu dignidade para a esquerda. E é um negócio assim, né? Ai, a esquerda terminou digna. Digna do quê? Digna do quê? Sabe? Digna do quê? Após derrota, Boulos afirma que perdeu na urna, mas recuperou dignidade da esquerda. Com a vitória de Ricardo Nunes, o psolista afirmou que o resultado para os partidos de oposição foi adverso em várias capitais do Brasil e pediu empenho da militância para o que chamou de batalhas futuras, fazendo referência indireta à eleição presidencial de 2026. Então, gente, assim, eu acho que isso deixa uma coisa muito evidente, né? Que é o fato de que a gente vai deixar para 2026? É isso. A nossa batalha vai ser feita no campo eleitoral? Vai ser feita sem o caráter de mobilização? Vai ser feita sem esse combate? Qual dignidade está sendo devolvida para a esquerda? Qual dignidade? Sabe? A dignidade de olhar para si e falar, eu fiz uma campanha limpa? Pô, eu concordo, né? Vou até voltar aqui, peraí. Eu concordo que é necessário que a gente, enfim, não cometa crimes, né? Não seja um escroto que nem o Pablo Marçal, né? É isso, tá ligado? Eu acho que é isso, sim. É isso. Agora, achar que o que está em jogo é a dignidade da esquerda? Dignidade? Que dignidade, cara? A gente precisa vencer. A gente precisa vencer, só que a gente não vai vencer com um programa político rebaixado, né? Porque é esse discurso, porque essa ideia, a frente ampla, o amor, blá, 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 isso não convence mais ninguém. As pessoas não estão mais se mobilizando pelo amor, elas estão se mobilizando pelo ódio, pela raiva. Pela raiva, não necessariamente só de outras pessoas, né, de outros grupos, mas a raiva por tudo que está aí, por tudo que existe, por tudo que se considerou um dia normal, que as pessoas chamam de normal. Porra, cara, não entendo isso. Quer dizer, eu entendo. Na verdade, eu entendo, né? Não tem como fazer essa cobrança de uma postura revolucionária, por exemplo. Não tem como. Mas esse diagnóstico aí é um diagnóstico que não é de hoje, não é um diagnóstico, uma novidade,
Não é uma novidade. Tem um texto do Lenin que ele fala sobre os comunistas e as eleições. E a gente percebe o quanto essa questão, esse problema político que muitos setores populares têm, não é um problema atual. Não é uma novidade. Não é uma novidade. Olha só. Eu quero ler esse textinho com vocês, porque ele é muito bom. É só um trechinho. Eu só quero ler um pedaço. Deixa eu ver se essa parte aqui. Aqui, ó. Vamos lá. E eu sugiro também que vocês leiam ele inteiro depois, mas eu vou ler aqui só, ó, essa parte. Qual é a atitude dos partidos burgueses e do Partido Operário frente às eleições para a Duma? Bom? Vamos lá. Os partidos que não agradam ao governo, tá, nessa parte. Os partidos que não agradam ao governo também se preparam para as eleições. Esses partidos estão certos, e com toda a razão, de que a massa dos eleitores saberá manifestar-se, expressar através das eleições a sua verdadeira convicção, apesar de todas as astúcias, fraudes e todas as perseguições em pequena e grande escala dirigidas contra os eleitores. Essa certeza baseia-se em que as perseguições mais furiosas e os atentados mais escandalosos subtrairão umas centenas, uns milhares e até talvez dezenas de milhares de votos em toda a Rússia, mas nem por isso mudarão o estado de espírito das massas, nem a sua atitude frente ao governo. Cadê? Aqui. Poder-se-á arriscar das listas, por exemplo, 10 mil ou 20 mil eleitores de Petersburgo. Contudo, a massa dos 150 mil eleitores da capital não fará senão conter-se, retirar-se em ordem, acautelar-se, aquietar-se temporariamente, mas não desaparecerá nem mudará o seu estado de espírito geral, e se mudar, não será em favor do governo. Por isso, enquanto não se modificar radicalmente a lei eleitoral, enquanto não forem definitivamente calcados todos os restos de legalidade eleitoral, ainda podem ser calcados recorrendo-se à represão sistemática de participantes, é inegável que o estado de espírito das massas decidirá o resultado das eleições, e, naturalmente, não a favor do governo, nem a favor das centúrias negras. Centúrias negras era um grupo fascistizado, né, pró-monarquia que existia nessa virada da Revolução Soviética, e que era os bate-pau da classe dominante. Aí é que ele coloca: todos os que estão em oposição ao governo confiam na massa eleitoral. Se examinardes, porém, mais de perto, no que consiste propriamente as esperanças depositadas na massa e qual é a atitude de todos os partidos diante dela, vereis que existe um abismo entre os partidos burgueses e o partido do proletariado. Os democratas constitucionalistas estão à frente dos partidos liberais burgueses. Nas eleições à primeira Duma, Duma é o nome da Assembleia do antigo Império Russo, é tipo um congresso, traíram vergonhosamente o motivo da luta, negaram-se a declarar o boicote, correram submissos às urnas e arrastaram a massa atrasada. Agora confiam na rotina dessa massa, nas restrições impostas à agitação e à campanha eleitoral dos partidos de esquerda. A esperança dos democratas constitucionalistas na massa é a esperança depositada na ignorância e na falta de desenvolvimento da massa. A massa, dizem esses partidos, não entende o nosso programa e a nossa tática. Não irá além do protesto pacífico e legal, um protesto dos mais pacíficos e dos mais tímidos. E não porque não queira, mas porque não lhe permitem. Votará em nós, pois os partidos de esquerda não contam nem com jornais, nem com locais de reunião, nem com panfletos, nem com garantias frente a detenções e perseguições arbitrárias. Assim pensam os democratas constitucionalistas. E levantam com orgulho o olhar para o céu, dizendo: graças a Deus, não nos parecemos em nada com estes extremistas. Não somos revolucionários. Sabemos adaptar-nos com a maior submissão e a maior indignidade a qualquer medida. Estamos dispostos, inclusive, a obter do Partido da Revolução Pacífica as listas eleitorais. Eis porque toda a campanha eleitoral dos democratas constitucionalistas está orientada no sentido de amedrontar a massa com o perigo das centúrias negras. Você troca aqui centúrias negras por Bolsonaro e bolsonaristas, tá?
Intimidá-las com o perigo dos partidos da extrema esquerda, adaptar-se ao mesquinho espírito pequeno-burguês, à covardia e à frouxidão do filisteu, assegurar a este que os democratas constitucionalistas são os menos perigosos, os mais despretensiosos, os mais moderados, os mais escrupulosos, os mais dignos, né? Tens te assustado, filisteu? Perguntam diariamente ao leitor os jornais democratas constitucionalistas. Confia em nós. Não te assustaremos. Estamos contra as violências e submetemo-nos ao governo. Confia só em nós e arranjar-te-emos as coisas na medida do possível. E às escondidas dos atemorizados filisteus, os democratas constitucionalistas lançam mão de todos os estratagemas para convencer o governo da sua lealdade, persuadir os esquerdistas do seu amor à liberdade, demonstrar aos defensores da renovação pacífica que os democratas constitucionalistas estão próximos desse partido e das suas listas eleitorais. Então a questão é a seguinte, né? Nesse cenário em que a direita vai se consolidando como uma alternativa, supostamente, a essa era da normalidade que existe até hoje, qual é o discurso hegemônico da esquerda em torno disso? É o discurso da garantia dessa normalidade, do retorno a ela. Então, enquanto a gente vê uma ascensão de um discurso radicalizado por parte da extrema-direita, né? E aqui radicalizado, veja, é radicalizado não porque ele propõe a ação radical no problema, mas porque ele incita as massas, ele incita as pessoas ao questionamento. Ele incita as pessoas à descontentação, né? A essa ideia de fazer mais, né? De ter mais, e enfim, ele vai se articular em torno do discurso empreendedor, do discurso capitalista, blá, 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 que vai acabar reverberando e representando essas ideias. Então, nesse sentido, se você não tem uma alternativa que revele esses problemas, que denuncie esses problemas, as pessoas vão caminhar para esse lado. Ou ainda, como aconteceu em boa parte do território nacional nessas eleições. Quando a gente não tem um segundo turno entre direita e direita, né, entre partido da ordem e partido da ordem, da direita, né, enfim, o candidato da esquerda ou do campo do governo terminava em terceiro lugar, nesse cenário, com 10% dos votos, 8%, 7%. Ou seja, é uma hegemonia desse campo. Uma hegemonia que é construída e é reforçada, alicerçada pelo governo federal, que se alia a esses setores, mas que não só se alia a esses setores, que abre mão de qualquer tipo de programa que possa representar estrategicamente os interesses da classe trabalhadora. E assim, a gente pode partir da ideia, né? Porto Alegre ficou embaixo d'água. Se dependesse somente das impressões, né? Se dependesse somente daquilo que é imediatamente colocado, daquilo que é da ordem da palavra, né? As pessoas não teriam votado no Sebastião Melo. Simples e objetivamente, né? Se dependesse só disso. E a gente sabe que não depende. Você pode partir para a explicação de que a pessoa que votou no Sebastião Melo é uma idiota, e essa é uma explicação possível, né? Essa, inclusive, é uma explicação que é utilizada por muitos setores progressistas. Não com esses termos, né? Mas com a ideia de que as pessoas não sabem votar, de que as pessoas não sabem a qual classe fazem parte. Elas não sabem mesmo. Elas não sabem mesmo. Parabéns, descobriu a alienação capitalista. Parabéns. Então, nesse sentido, o que explica essa ascensão, essa vitória? Senão o fato consumado de que o campo da hegemonia da esquerda não tem essa apresentação de projeto. E acho que eu vou fazer até um parênteses sobre esse tema, porque eu acho que na campanha do segundo turno, o Boulos melhorou em termos de apresentação, de debate, tanto que ele cresceu nas pesquisas. Acho que ele fez isso tarde demais, né? Para poder pleitear qualquer vitória. Fez isso tarde demais, mas fez essa mudança. Agora, olha só que interessante. Eu concordo que ele ter ido ao Pablo Marçal foi um acerto.
Eu concordo. Eu sou do time que concorda. Eu acho que, caralho, ele aceitou. E o Ricardo Nunes peidou. Bom demais. Perfeito. Acho que foi um acerto. Acerto total. Agora, foi um acerto terido, mas o discurso, o limite foi posto ali nas falas. Acho que, sobretudo no momento em que a gente percebe que essa falta de uma alternativa se manifesta nas próprias ideias que saem dali. Então, me foi muito simbólico, né? Quando o Pablo Marçal pergunta pro Boulos, né? Boulos, você é um cara que é a favor da prosperidade, né? E é uma pergunta bem... Nossa, o bicho é ardiloso, né? Eita cobra do caralho. Mas você é a favor da prosperidade, né? Só que na sua vida pessoal, você não prosperou. Você tá morando no mesmo lugar, tem o Celtinha, blá, 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 blá. Explica aí pra nós, né? Por que isso acontece? Você sendo um cara a favor da prosperidade, né? Olha só como as coisas são. Ninguém é contra a prosperidade. Ninguém é contra. Se é a favor da prosperidade, é a mesma coisa que você falar, eu sou contra a corrupção. Tem alguém que é a favor da corrupção? Tem alguém que é a favor da corrupção? Tem alguém? Tem alguém que é contra a prosperidade? Tem alguém que é contra melhorar de vida? Tem alguém que é contra? Tem alguém que é contra? Sim, a direita, perfeito, perfeito. A direita, perfeito. Mas assim, esse discurso da prosperidade, ele vem com essa carga da propriedade. Ele vem com essa carga como é que é o nome? Do crescimento econômico, né? Da melhora de vida. E esse discurso é hoje o discurso dominante no seio da classe trabalhadora. Porque num cenário em que a gente está vendo o aumento do trabalho precário, o aumento das jornadas, a destruição desse modo de vida, assim, de alguma garantia que a classe trabalhadora tinha, o que passa a ser o discurso dominante, no geral, qual que é? É o discurso empreendedor. É o discurso de prosperidade individual. É o discurso de senhor de si mesmo, né? E aí a gente tem propaganda na Globo, tem think tank, tem todo um movimento para poder transformar esse discurso num discurso dominante, né? De que você tem que fazer o seu corre, você tem que se virar, só você e vapo, sabe? E sabe o que é o lance? Isso é verdade. É verdade que hoje as pessoas têm que se virar cada vez mais para ter o mínimo. Então o discurso do corre, ele é verdadeiro. As pessoas sentem ele. Ele é produto da experiência concreta das pessoas, a partir da economia política. Né? Então todo esse cenário que a gente vê da precarização, tarará, 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 é um cenário que leva a esse tipo de lógica que o trabalhador olha e fala, pô, isso é verdade. Eu tenho... Pô, saiu outro dia uma notícia sobre o número de motociclistas acidentados em São Paulo e que aumentou verticalmente nos últimos anos, porque a galera tem que estar correndo cada vez mais rápido na moto para entregar as coisas, porque senão não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então o corre se transformou em algo literal. As pessoas estão correndo o tempo inteiro. E aí, olha só. O Boulos, ele vai responder essa pergunta e ele responde da seguinte maneira. Eu não prosperei, né? Ele faz um questionamento sobre o que é essa prosperidade do Marçal, né? Que prosperidade são, enfim, não é um conceito universal, né? A prosperidade que existe no sentido que o Marçal pergunta é uma prosperidade que existe no sentido da mercadoria, né? No sentido de uma vida ideal no capitalismo, né? De uma vida, enfim, de como a gente vê que é a vida dominante, né? A galera quer ter as coisas, é isso. E aí ele responde que primeiro ele faz essa questão, que é importante fazer essa diferenciação. E aí ele diz, eu não prosperei porque não é que ele fala isso, né? Mas ele fala, eu fui professor a minha vida inteira. Trabalhei em escola pública, trabalhei não sei o que, não sei o que lá. E ser professor é uma profissão vocacional. É uma profissão que tem um bem maior, que você faz não sei o que pelos outros. Gente, eu sinto muito. Mas esse tipo de lógica de discurso não enche o prato de ninguém. Não enche, gente. Não enche. É muito problemático, assim, o trabalho do professor como vocação, meramente, né? Claro, é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, né? É uma coisa que eu me vejo nesse lugar, né? De que é uma coisa que eu gosto.
Mas eu não trabalho porque é vocação, tá ligado? Não faz isso porque só é um chamado. Não, porque eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu preciso ganhar dinheiro. Acabou. Então, ao invés de você, por exemplo, conseguir reverter essa pergunta e falar assim: é verdade, Pablo Marçal, eu não prosperei da maneira como você idealiza a prosperidade na vida, porque professor no Brasil é um fudido. Não precisa dizer essas palavras também. Mas porque professor no Brasil é um fudido. É fudido. Professor de escola pública, então? Puta que pariu. Não recebe direito, não tem plano de carreira, não tem concurso, não tem seguro, não tem porra nenhuma. As escolas não têm orçamento, os professores não têm material, o material didático é uma bosta, né? Eu sou a favor ao fortalecimento do programa político de crescimento da escola pública, da valorização do professor, da valorização do funcionário administrativo, da valorização do espaço escolar, de tudo isso. Eu acho que assim a gente vai dar prosperidade pro povo, dando condições para que o povo tenha uma vida digna, que não necessariamente vai ser Ferrari, né? Mas que vai garantir para ela o mínimo, aquilo que ela vai poder viver. Não é o mínimo, não, errado, não é o mínimo. É aquilo que ela vai poder viver bem. Porque ninguém aguenta mais viver com o mínimo. Que quando você fala, é o mínimo que dá, é o que dá, você vai rebaixando a régua. Aí a gente fica sem nada. E você, Pablo Marçal? O que você acha disso? Aí, o Pablo Marçal ele tem duas escolhas. Ou ele defende, ou ele refuta. As duas são ruins pra ele. As duas. Porque se ele defender, ele vai contra os interesses políticos dele, né? Ele não quer uma escola pública. Não quer. E se ele contrariar, ele é contra a escola pública. Acabou. Entendeu? Mais concretamente, o que existe, de fato, é um programa político que... Agora vamos voltar para a realidade, né? Qual é o programa político que está em curso pelas forças do governo com relação à educação? Qual que é? É retirada de recurso. É repressão a estudante, como aconteceu na reitoria, feito pela reitoria da UERJ, que é a universidade estadual, sim, mas que foi colocada como candidata progressista. É a diminuição da verba para as universidades federais. É o enfrentamento à greve dos docentes, dos técnicos administrativos, dos estudantes. É a não negociação. O programa político que está em curso para a educação brasileira, por exemplo, é um programa político que corresponde aos interesses da classe dominante. É um programa político que corresponde a Jorge Paulo Lemann, Fundação Itaú, programas de empresas de computação, de material. Esse é o programa. Então, assim, acho que esse é uma questão central, né? Porque aí a gente percebe, e é um outro ponto que surgiu muito ao longo desse tempo, que é a questão: será que a campanha do Boulos, e a gente poderia até colocar, acho que o Boulos como um exemplo geral, né? Como esse objeto de análise, mas eu acho que isso se reproduz de alguma maneira no âmbito geral também. A campanha do Boulos foi boa? Antes eu diria que não. Falava categoricamente, não. Ela não é boa, né? Em vários momentos cringe pra caralho, né? Vários memes horríveis. E, enfim. No fim, melhorou. Acho que melhorou, sim. Mas, eu refleti depois de um tempo e percebi, assim, que a campanha, ela foi boa. Ela foi boa pelo que ela estava se propondo a fazer, né? Que era o quê? Consolidar um eleitorado progressista em São Paulo, sem propor um verdadeiro enfrentamento às questões estratégicas. Não era esse o objetivo? O objetivo era esse, era ganhar a prefeitura com esse discurso. Esse discurso foi defendido. E é isso, tá condizente. Foi efetiva a campanha? Para ganhar, não. Então acho que assim, né?
Começa tudo errado, velho. Começa, eu acho que, percebe? Tá nisso. Começa no próprio projeto. Tanto que, nesse ano, 11 vezes mais orçamento de campanha e 0,03% a mais de voto. Assim, os petistas, os governistas, a galera que fala que os webcomunistas, que tem que voltar pra realidade, blá blá blá. Cara, sei lá, acreditem no que vocês quiserem. A realidade tá aí. A realidade concreta tá aí. Tá aí, tá aqui. Tá aqui. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E aí, nesse cenário, e aí pra terminar essa análise meio, né? E pedir pra você se inscrever no canal e comentar o que você tá achando, né? Comentar se você concorda comigo ou você acha que eu tô falando merda, tá? É muito importante. Eu acho que, nesse sentido, nesse momento, o campo hegemônico da direita, né? Que é o campo do PSD, do MDB, do União Brasil, taranã, 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 é o campo que vai se consolidar como o ponto de equilíbrio. A dita frente ampla, né? A frente democrática, ela não vai ser representada pelos setores progressistas. Ela vai ser representada pelos setores conservadores. Tanto que eu já falei isso no meu vídeo lá sobre o resultado eleitoral. Falei isso, tá? Falei sobre isso. O discurso qual que é? Precisamos acabar com a polarização no Brasil. Qual que é a polarização que existe no Brasil? Bolsonaro e Lula. Essa é a polarização, né? E essa polarização, acho que é representada por um aspecto que para mim ele é muito simbólico, né? É uma hipótese, que é o bolsonarismo, né? Ou que se convencionou chamar de bolsonarismo, e o lulismo, ou o progressismo, ou enfim, né? O que vier meio nesse sentido, mas acho que o Lula tem essa representação um pouco maior, são produtos de uma não resolução de um processo histórico. São produtos de um processo que não foi resolvido. Qual é esse processo? A ditadura empresarial militar. 1964. É a abertura lenta, gradual e segura consolidada. Em que, de um lado, você tem os setores mais à direita do parlamento, do Congresso, que ficaram ao lado dos militares, né? A gente tem que lembrar disso. Os parlamentares, ai, tadinhos, eu não queria ditadura, o Congresso foi fechado. Aí, isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Tanto que quando acabou o bipartidarismo, em 82, 83, o PDS, que nasce como herdeiro da Arena, né? Da Aliança Renovadora Nacional, partido dos militares, partido do governo, é o maior partido político do Hemisfério Sul. É o maior bloco político, não da América do Sul, do Hemisfério Sul. Hemisfério Sul. Então os caras nunca saíram. Nunca saíram. E os setores que eram mais radicalizados da ditadura, né? Os setores mais ferozes, assim, a galera, os milico mais radical, a galera mais assim e tal, se manteve no parlamento. Quieta, em silêncio, adormecida. Adormecida, né? E qual que é o centro da explicação disso? O Bolsonaro nunca foi um outsider, gente. Sinto muito. Bolsonaro nunca foi um ponto fora da curva. Ele nunca foi um outsider. Essa análise, eu acho que hoje, vendo agora, ela é uma análise equivocada. 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 Bolsonaro não foi um ponto fora da curva. Ele foi a curva. Ele foi a curva. A curva de um processo histórico que nunca foi resolvido. Porque os responsáveis nunca foram punidos. Não é à toa que, quando a Dilma toma o golpe, em 2016, depois de aplicar a política de austeridade e de ter um desgaste muito grande do PT não ter disputado essa base, porque em 2013 a gente tem isso, uma base, uma massa que olha para essa situação e fala, essa situação tá uma merda, não quero mais viver isso. E a massa fica maluca, né? Querendo mudança. E aí você tem a não disputa. Em 2016, quando a Dilma toma o golpe, uma das primeiras ações do Temer vai ser fechar a Comissão Nacional da Verdade. Para poder silenciar esse processo. E aí, por um lado você tem o bolsonarismo, né? O que bolsonarismo como um fenômeno novo, mas não é. Não é, gente. O Congresso votava igual o Bolsonaro. Votava igual.
Votava igual. Ah, mas aí na pandemia, aí o discurso, aí a democracia, blá, 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 blá. Beleza. Igual o Kim Kataguiri, porra. Kim Kataguiri falava, sou contra o Bolsonaro, sou contra o Bolsonaro. Votou em mais de 80% de proposta do governo Bolsonaro. Então, tipo, foda-se. Foda-se. Sabe? A mesma coisa. Ah, galera, hoje a galera do governo federal, né? Então, o campo do governo federal. Ah, o bolsonarismo, o Bolsonaro, e a extrema-direita, e blá, blá, blá. E aí no projeto do BPC, do corte do BPC, do benefício de prestação continuada, vota igual a extrema-direita. Vota igual. Qual a diferença? Tá ligado? Então, pra mim, é, por um lado, essa continuidade desses setores do Congresso que surgem, né, como uma resposta à crise capitalista brasileira em 2008 e com maior acentuação em 2013. E do outro lado, você tem o quê? Você tem os setores progressistas que defendem, né, que são herdeiros dessa tradição da defesa da democracia enquanto algo do campo institucional, abstrato, constitucional, né? E que, veja, é muito melhor do que o campo da direita do Bolsonaro. É óbvio, né? A gente tá falando de participação popular, a gente tá falando de voto, a gente tá falando de Estado democrático, né? Minimamente. Minimamente. Só que, da mesma forma, gestor do capitalismo. Gestor do capitalismo e representante do interesse dos mesmos grupos e ou de outros grupos alinhados ao bolsonarismo. Então, assim, é meio que essa ferida aberta. Eu acho que é essa ferida aberta. E nessa contraposição entre Bolsonaro e Lula, né, nesse sentido histórico, o que a gente vê é que o setor conservador da direita entra como o apaziguador. Ele vai entrar como apaziguador. Então, nem o campo democrático popular, que não é revolucionário, e nem o campo do porão da ditadura. Nem as diretas já, e nem o AI-5. O meio. O meio disso, né? Que foi como acabou a ditadura. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Essa frase não foi dita lá, mas poderia ter sido, né? Então, enquanto não houver essa mobilização, e eu concordo muito com o professor Vladimir Safatli nesse sentido, né? Quem promoveu a polarização, a radicalização dos setores, não fomos nós. Não fomos nós. Foram os nossos inimigos. E num cenário em que essa normalidade é cada vez mais dura e cada vez mais difícil, quem propõe essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão, quem propõe a saída da indiferença, é quem vai conseguir despertar nas massas essa centelha. Não é só acreditar, né? Não é só olhar para alguém e falar confia. Não. É despertar um sentimento que as pessoas vão olhar, viver e falar vale a pena se mobilizar por isso. Assim como isso pareceu ser verdade com o Bolsonaro. E que imediatamente parece verdade, né? Mudar tudo isso que está aí. E vocês podem consultar. Muita gente vota no Bolsonaro porque queria mudança, queria algo diferente. Não interessa o que fosse. Ah, mas os comunistas têm, não sei o que, não elege. É a nossa tarefa imprimir essa nova característica de programa. É a nossa tarefa fazer a mobilização nesse sentido. E não ter medo de criticar, não ter medo de fazer esses apontamentos, não ter medo do que a galera vai ficar de chororô. Não, não, não. Assim, é difícil, é foda, é complicado, é muito. É muito. Mas mais complicado do que isso é olhar para essa situação e achar que tá tudo bem. E achar que o resultado dessa eleição é que o Boulos é o novo líder do campo popular brasileiro. Ou que o campo progressista sai fortalecido da eleição. Que o campo popular recuperou sua dignidade. Eu acho que a gente vai conseguir dar um sentido prático, concreto e político para essa dignidade
quando essa dignidade for alicerçada por um programa político que sirva à classe trabalhadora. Até lá, não há alternativa. A gente vai ter que construir essa alternativa.